Nada que seja do seu interesse. Eu vim ver uma carta. Eu duvido que vocês não conheçam esse momento. Integraram, Merrick. Eu invoco Fearfreak, o Cavaleiro de Ferro! Joey! Sim, isso mesmo. Esse duelo aqui gerou um dos melhores momentos de Yu-Gi-Oh! Joey, com seu deckzinho de girar moedinhas, sendo capaz de enfrentar deuses egípcios simplesmente jogando melhor. Então quando a gente vê ele perdendo, nos sentimos roubados. Como é que puderam fazer isso com a gente? Como puderam fazer isso com ele? Ele tinha o direito de ganhar aqui, porque o autor não deu justamente o que eu queria. Todo esforço, tudo que ele tentou, simplesmente perder? É um roubo. Então não tem como não gostar do Joey. Ele é esforçado, o cara que ninguém achou que ia chegar lá. Aí quando você pega e vê ele contra o Merrick, tudo que você quer é que ele ganhe. Tudo bem que se você parar pra pensar, é um pouco óbvio que eles vão fazer que ele perca pra aí chegar no duelo final e o Yugi ter mais um grande motivo pra ganhar do Merrick. Mas a chave desse embate, a joia desse episódio, é que por um momento você acredita que era possível. E não só isso, você quer que seja possível. Dane-se o protagonista, eu quero que isso acabe aqui. Merrick desgraçou a vida de muita gente no caminho, incluindo o par romântico do Joey na história. Se você tirar a magia negra, Joey tem mais motivos pessoais pra moer o Merrick na porrada do que o Yugi. Esse duelo é só perfeito. Ainda mais porque é um dos poucos em Yu-Gi-Oh! Que você sente uma tensão real pelos pontos de vida, pelos ataques dos monstros. Eu não sei pra vocês, mas pra mim sempre foi muito difícil de ligar pra o que tá acontecendo no duelo, mesmo quando eu era criança. Mas aqui cada turno, cada ataquezinho gera uma dor, o personagem grita. Você está começando a entender. Ativarem guias de plasma, terem os pontos dos monstros e as energias do seu dono! Algo real. E é claro, sempre com a aneurisma facial do Merrick. E depois de muitos turnos e jogadas que no Yu-Gi-Oh! Atual pareceriam um futebol de cego, o momento chega. Contemple minha fera suprema! O mais poderoso dentre todos os monstros egípcios! Vá, dragão alado de Ra! Encerre esse duelo! Não há proteção contra a fúria do mais supremo deus egípcio! Provavelmente com efeitos um pouquinho diferentes do jogo real, mas tudo bem. Outro detalhe que eu percebi aqui, o anime de Yu-Gi-Oh! Tem estilo, mas a animação realmente não teve uma boa atenção, pelo menos aqui nessa parte que eu revi. Eu sei que é um comercial de brinquedo bem sucedido, mas eles podiam talvez fazer algo melhor. Os ataques dos monstros não são interessantes. Quando eles morrem, eles quebram igual vidro. Mas tá bom, aqui o que importa não é realmente a animação, é o peso pra história. E é claro, a nostalgia que eu sinto e vocês devem sentir também. Isso aqui é o momento mais icônico, é o que eu lembro desse anime. Bom, depois disso aqui. Nada que seja do seu interesse. Eu vim ver uma carta. E mesmo o anime não sendo lá essas coisas, eu admito, eu não consigo não deixar de pensar em como seria se finalmente dessem a vitória pro nosso amigo. E Joey ganha. Ainda temos aquele grande momento do Kaiba finalmente reconhecendo a habilidade dele. Preciso reconhecer, o desempenho de Wheeler hoje foi surpreendente. Talvez ele não seja o amador incompetente que eu pensei que fosse. Só que em vez do enfrentamento do grande mal que ainda tá ali, é mais uma corrida da vitória. O Yugi vai enfrentar o Kaiba, vai ser um grande embate, e por fim, como um bônus, um duelo entre os dois, Joey e Yugi, e Joey ganhando pra dar alguma sensação inesperada na história. Mas esses dias eu peguei e pensei, será que a gente estaria falando dessa cena se ela fosse exatamente como a gente queria? Veja bem, talvez fosse realmente legal. O Joey ganha, a gente tem a expectativa quebrada, o protagonista vai ter o duelo final com ele assim como se fosse uma corrida da vitória. Mas se fosse assim, a gente estaria falando dessa parte aqui? Não ganhar justamente o que a gente queria, na verdade fazer a gente querer algo tanto e isso não acontecer, é justamente o que torna isso precioso. Então talvez realmente tenha sido a melhor coisa que poderia acontecer nessa luta, nesse duelo aliás, que eles não saem na porrada. Talvez não tenha sido super original, mas o ponto certo foi nos fazer acreditar que ele poderia vencer, foi dar pra gente essa agonia, essa tensão, e foi muito bem sucedido nisso. Olha, se você e eu somos tão bons
a ponto de pensar em um jeito certinho pra essa história acabar, se é uma obviedade tão grande, talvez não seja o melhor final que se podia se dar. Porque é algo não surpreendente, algo que todo mundo queria que acontecesse. Claro que isso exatamente não quer dizer que esteja errado ou esteja certo, ou que o que a gente teve aqui foi perfeito, mas talvez as coisas não sejam tão simples assim. Talvez os fãs que são crianças não iriam gostar tanto, talvez o público da época ia falar, ué, mas eu não gosto desse cara, cadê o protagonista? Mas sinceramente eu acredito que ambas fórmulas podem funcionar se você tratar elas direito. Tanto o Joey vencendo, quanto o Yugi vencendo. O que importa é a execução. Então pra mim, tem um mérito tanto nessa, quanto na outra ideia. Só que a ideia que existe mesmo é essa, é o Joey perdendo. Então não vamos botar ela tão pra baixo assim, dizendo que, ele deveria ter vencido. Talvez isso fosse até chato. Talvez menos mangás seriam vendidos, talvez menos espectadores apareceriam. A gente não